Por que a Igreja Católica perde tantos fiéis para as igrejas protestantes, as igrejas que se denominam evangélicas? Analisando o cenário, pelo menos aqui na minha região onde eu moro, eu percebo que há alguns problemas com o catolicismo. Não no sentido doutrinário, é lógico, mas na forma em que ele é vivido e na forma em que ele é repassado para as outras pessoas. Eu acho que há uma certa dificuldade na formação de novos católicos. Eu acredito que o problema, a essência do problema, está aí. Talvez por conta da teologia da libertação, que inegavelmente oculta verdades católicas, suaviza verdades da fé, sacerdotes em suas homilias, pessoas mais formadas já por uma formação em que algumas verdades importantes da fé não são enfatizadas. Tudo isso coopera, tudo isso contribui para que hajam católicos mal formados. Tudo isso faz com que a verdadeira fé católica seja ocultada dentro da própria igreja, seja ocultada para os próprios fiéis. Eu vejo que esse é um problema real e grave. Dessa forma, alguns católicos mal formados não conhecem a sua doutrina e também não praticantes, que não têm conhecimento verdadeiro da fé e de suas bases, acabam aderindo ao protestantismo. Mas o que há no protestantismo que chama a atenção desses católicos mal formados? Primeiramente, é importante observar que esses católicos mal formados, dentre eles, há pessoas sedentas por aprender a respeito de Deus, pelas escrituras sagradas, pessoas que querem descobrir o que Deus revelou, o que Deus tem para elas nas escrituras sagradas. O protestantismo, da sua forma, mesmo com seus problemas doutrinários, diversas doutrinas contraditórias entre si, muitas das vezes eles transmitem mais verdades da fé católica do que a própria Igreja Católica, que está sendo influenciada pela teologia da libertação. Dificilmente você vai ver um padre radical na teologia da libertação dizer claramente aos fiéis que uma segunda união é pecado, que adulterar é pecado e leva ao inferno, que a embriaguez conduz ao inferno, conduz à perdição. Você não vai ver essa homilia contundente, firme contra pecados, coisas simples e claras da fé católica que deveriam ser transmitidas aos fiéis, são ocultadas pela teologia da libertação. É aqui que entra os protestantes pregando da sua forma, mas trazendo verdades importantes para católicos que anseiam pela verdade, que anseiam pelas escrituras. E esses católicos que muitas das vezes não têm muita intimidade com os textos sagrados, vão ler as escrituras e vão perceber que realmente Deus bate de frente com o pecado, com diversos pecados que não eram enfatizados nas homilias que esses católicos costumavam ouvir. Assim, eles são atraídos pelo protestantismo. Em resumo, posso dizer que ocultar a verdade dentro da Igreja Católica tem feito com que católicos saiam da igreja. Alguém me disse certa vez que a verdade é mais atraente que a mentira. Não adianta esconder a verdade do povo, porque o povo quer a verdade. Quando isso acontece, a igreja se esvazia e apenas pessoas com uma fé deficiente, com uma fé não muito enfática contra o pecado, permanecem dentro da igreja, vivendo uma vida espiritual deficiente. Enquanto muitos, nesse momento, deixam a verdadeira igreja em busca de verdades que deveriam ser claras na Igreja Católica
vão buscar essas verdades dentro do protestantismo, porque nós temos que admitir, muitas denominações protestantes falam de forma mais enfática algumas verdades católicas do que a própria Igreja Católica em determinadas regiões. Observe isso, em determinadas regiões. Não é em todo lugar que a Igreja está deficiente, está problemática com relação ao modo de transmitir a verdade para os fiéis. Então, feitas essas observações, podemos entender que, por não falar a verdade clara, não formar o próprio católico no conhecimento das Escrituras Sagradas, não estou aqui aderindo à sola Escritura, mas falta muito isso, muita ênfase no sentido do católico aprender as Escrituras, do católico meditar nas Escrituras, buscar um conhecimento maior nas Escrituras. Falta muito isso na igreja atualmente. E por conta disso, católicos, por não conhecerem as Escrituras, são arrastados para o protestantismo, porque dentro do protestantismo eles encontram mais verdades católicas que na própria Igreja Católica. Essa é uma das razões que tem feito muitos católicos aderirem ao protestantismo. Diante de tudo isso, nós podemos deduzir que ocultar a verdade dos fiéis, esconder a verdade dos fiéis católicos, as verdades da própria fé católica, tem feito muitos católicos deixarem a sua igreja simplesmente por não conhecê-la. Também eu creio que falta muito no meio católico aquela intimidade diária com as Escrituras, aquele costume de ler a Bíblia Sagrada, e isso é oferecido a todo momento no protestantismo. Então, aquele católico que já tem esse despertar para buscar nas Escrituras verdade de sua fé, eles vão aderir com certeza ao protestantismo, porque eles estão o tempo todo enfatizando a leitura, o estudo da Bíblia. E é fato também que grande parte dos católicos, veja só, grande parte, não conhece as Escrituras Sagradas. Aqui, o protestantismo se torna mais um atrativo, porque já faz parte da cultura protestante a leitura da Bíblia Sagrada. Qual seria a solução diante disso? Na minha opinião, a solução seria formar os católicos na sua fé, porque um católico, conhecendo a sua fé, conhecendo a interpretação das Escrituras, segundo a sua fé, jamais vai abandonar a Igreja Católica para aderir a qualquer doutrina, a qualquer denominação protestante. Um católico bem formado, com as bases da fé católica, ele será firme em resistir a fazer parte do protestantismo.